Por que a gestação é tão romantizada a ponto de ser associada a algo sagrado? Envoltas no mito da perfeição, mães têm lutado para não se sentirem sozinhas nessa nova fase da vida que continua depois do parto. Muito mais do que ser classificada como bela ou natural, a maternidade é repleta de desafios nem sempre reconhecidos. A imagem de maternidade como conhecemos hoje ainda é parecida com as histórias que alimentaram a criação da nossa cultura. Tudo começa com o ideal de maternidade construído pela Igreja Católica. A figura da Virgem Santa, que se dedica devotamente à criação do filho, ajuda a entender esse cenário. Uma mãe servidora, né? Uma mãe que se relaciona muito através do silêncio, né? E através dessa dedicação, dessa entrega à família, aos filhos e tal. E é nesse espelho que a maternidade é vivida, especialmente no Brasil, né? Culturalmente. Então sim, existe um mito e a gente, consciente e inconscientemente, está muito ainda sob esse mito, né? Os ideais culturais estão associados a essa imagem do sagrado e também contribuem para o excesso de cobrança em cima da futura mãe. É um modelo de como uma família e uma mulher devem ser: bela, recatada e do lar. Como qualquer outro padrão, ele serve a um propósito. Foram modelos construídos socialmente com o objetivo de colocar as famílias, as crianças, as mulheres em determinados lugares, né? Então toda essa ideia de que a maternidade é muito bonita e que o encontro com a criança é maravilhoso, o maior amor do mundo, tudo isso pode de fato acontecer, mas tudo isso acontece junto a inúmeras dificuldades, dores, né? Desde assim, enjoos e dores mais esperadas, né? Até outras realmente muito inesperadas. A constante cobrança para serem perfeitas faz com que as mães sintam emoções contraditórias nesse processo. Amor, gratidão, medo. Vigiadas pela sociedade, se sentem julgadas caso decidam voltar para o trabalho. É nesse cenário que a culpa encontra terreno fértil. E daí vem a culpa materna, né, em diversos contextos, né, essa mãe que se sente mal por deixar o filho porque tem que trabalhar, essa mãe que se sente mal quando qualquer intercorrência acontece, a mãe que não consegue, que é muito comum, a mãe que não consegue amamentar, por exemplo, né, ou que por grande sofrimento, grande dor, opta por não amamentar, né? E todas essas mães relatam muita culpa, muito sofrimento, né? E aí, enfim, diante de todas essas intercorrências da vida, a culpa materna, ela é filha desse mito. Esses padrões colocam uma série de expectativas nas mulheres relacionadas à presença e à dedicação na vida familiar. Ao naturalizar que a criação é exclusiva da mãe, a sociedade normaliza também que ela deve aguentar a sobrecarga que este cuidado envolve. Gestar ou criar uma criança se torna uma experiência complexa. A Tatiana relata que sentiu de tudo. A maternidade é culpa também, né? O tempo inteiro. Tudo. Tudo a gente pensa, sim, porque eu acho que já vem das estruturas antigas a gente achar que tem que estar sempre servindo a criança, servindo o esposo, servindo quem for. E no momento que tu tira um pouco de tempo para ti, aquilo ali já, descansar já te gera culpa. É possível se deparar com os ideais da maternidade perfeita nas imagens midiáticas, seja em propagandas ou na representação de mães em séries e filmes. As personagens assumem uma personalidade de super-heroína, capazes de enfrentar tudo. A maternidade passa como um flash e logo elas retornam aos padrões estéticos de magreza. No fim, a realidade é romantizada e as mães reais se frustram com a comparação. Aquelas mães perfeitas, assim, as mães sem mancha na pele, com cabelo perfeito, né, magras e tal, gestando. Começa aí depois as mães amamentando plenas, né, sem sofrimento, sem dor, sem nada. E depois as mães balanceando ali a sua carreira, porque elas são super produtivas, com a maternidade, com o maternar, enfim. Então, a publicidade, o cinema, a nossa teledramaturgia no Brasil, especialmente, né, fomenta muito esse mito da maternidade perfeita e da mulher guerreira, né, essa mulher que é essa mãe brasileira, assim, que dá conta de tudo e que sustenta a sociedade. Segundo uma pesquisa de 2022 do Datafolha, 7 em cada 10 mulheres no Brasil é mãe. Mais da metade é mãe solo.
São mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, e todo o peso do cuidado recai sobre elas. E várias vezes eu me pego assim ainda chorando, achando que eu sou uma péssima mãe. Teve algumas semanas atrás que eu entrei numa crise assim que eu falei, eu não sou boa mãe, eu não sou boa dona de casa, eu não sou boa profissional, eu não sou boa em nada, sabe? Conhecida como Mãe Crespa no Instagram, Aline é influenciadora e mãe solo de 4 crianças: Laura, Vicente, Joaquim e Antônia. Desde a primeira gravidez, aos 18 anos, enfrenta julgamentos. Na 4ª gestação, sofreu com depressão e encontrou nas redes sociais uma forma de dividir a rotina com outras mulheres que passam pela mesma situação. A minha primeira gestação eu descobri tarde, então foi tudo muito rápido, muito tumultuado. Quando eu vi, ela já estava ali nascendo e eu não me preparei para aquele momento, porque eu não queria ser mãe, eu não sonhava em ser mãe. E na minha gestação da Antônia, eu tive depressão, Então, na época, quando isso aconteceu há 5 anos atrás, eu não sabia que aquilo era depressão, mas eu passei a minha gestação inteira trancada dentro de casa. Teve muitas pessoas que nem me viram, grávida, só me viram depois, quando ela já tinha nascido. Questionar a narrativa da perfeição e falar sobre o assunto tem ajudado as futuras mães a entenderem o pós-parto. O misto de sentimentos misturado com os hormônios pode ser acompanhado de um desafio ainda mais difícil: a depressão pós-parto. Segundo um estudo da Fiocruz de 2016, cerca de 25% das mães sofrem desse diagnóstico. Falar sobre pode ajudar a curar. Até muito recente, isso era uma vergonha tu dizer, que tu acabou de ter filho e tu tá com uma depressão, que tu tá triste, que tu não tá vivenciando a alegria de ser mãe, E isso acontece ainda, na verdade, Então, como é importante essas mulheres realmente falarem da sua experiência, compartilharem isso, para que, enfim, não é nem questão de mudar uma realidade, assim, de um dia para a noite, mas de empoderamento mesmo, assim, para que eventualmente se criem políticas públicas direcionadas a isso, para que isso seja valorizado enquanto um problema real, e se criem políticas públicas. Com o avanço das redes sociais, o número de influencers compartilhando a rotina com a maternidade cresceu. Os assuntos são diversos, mas em geral trazem os bastidores. O ponto em comum aqui é o desejo de dividir aprendizados. As publicações servem como desabafos e a barra de comentários auxilia na troca de ideias e conselhos sobre essa nova fase da vida. Eu não tinha com quem conversar e eu queria expor a todos aqueles sentimentos que eu estava sentindo de alguma forma. Eu queria colocar para fora, Enfim, eu não fazia terapia na época, até porque também eu nem sabia que aquilo era uma depressão. Então, eu precisava expor aquilo. A Aline se preocupa em mostrar não só a parte bonita de ser mãe, mas também os desafios. A influenciadora já promoveu debates sobre tabus, preconceitos e dificuldades, mostrando que não existe maternidade perfeita. Já a Tatiana, estudante de letras na URGS, relata sobre a experiência nas redes e diz que a realidade é muito diferente do que se publica. Maternidade não existe maternidade perfeita. A maternidade é luta e desafio todos os dias. É acordar já pensando como é que vai ser o outro dia, é o dia inteiro pensando no momento que tu tem um outro ser vivo para cuidar, é desafio o dia inteiro. Não tem essa de maternidade perfeita. Isso que a gente vê no Instagram, gente, não dá pra gente acreditar, porque não é a realidade. Por trás das câmeras realmente é outra coisa. Aqui eles estão muito quietinhos, muito bonitinhos, mas não é assim. É desafio, é tentar educar de uma forma boa. Talvez a educação não aquela que a gente teve também, que muitas vezes já vem com várias coisas erradas e a gente vai amadurecendo e vai trocando e vai aprendendo junto com eles. Eu aprendi a ser mãe junto com eles. O imaginário da mãe que consegue fazer tudo sozinha alimenta essa ideia centralizadora do cuidado na figura materna. Isso faz com que cada vez menos elas peçam ajuda e cada vez mais se sobrecarreguem com o peso das tarefas diárias. Considerando que 65% do trabalho doméstico relacionado ao cuidado é feito por mulheres,
Se fosse computado, esse esforço acrescentaria ao menos 8,5% ao produto interno bruto do Brasil, segundo pesquisadores da FGV. São demandas muito grandes e é absolutamente, assim, é praticamente impossível dar conta sozinho. E acho que esse é um dos grandes problemas desse ideal de maternidade que a gente tem hoje, com essa ideia do mãe é uma só, né? Que é de que seria possível dar conta. E as mulheres sofrem achando que elas não estão dando conta, como uma falha individual, quando na verdade é uma demanda dificílima de dar conta, sozinha. Para o povo Huna, um grupo indígena da Amazônia, existe a ideia intrínseca de que a responsabilidade de educar e cuidar de uma criança é de toda a aldeia. É preciso uma comunidade inteira para a criação de um ambiente saudável e uma rede de apoio que auxilie. Mas, na maioria das casas brasileiras, esse cuidado recai apenas sobre as mães. Mais de 11 milhões de mães criam os filhos sozinhas, segundo o censo do IBGE de 2022. Não, acho que isso é um exercício também para as mulheres, de tentar contar mais com a rede de apoio, ou tentar delegar mais também, de não ser tu o centro das atenções, mas acho que é cultural, né? O centro das responsabilidades, acaba sendo cultural, assim. A mãe é que cuida das coisas da escola, das coisas da casa, pensa nisso, pensa na comida, pensa na escova de dente que tem que trocar, pensa no detalhe. A maternidade também pode isolar a mulher após o nascimento do bebê. Apesar dos espaços de lazer serem para todos, não é aceitável que as crianças façam barulho. A falta de acolhimento e os olhares de repressão são constantes, fazendo com que as mães evitem sair para fugir do julgamento. Ter pessoas em volta não necessariamente significa não estar só, né? Mas eu acredito que depois que o bebê nasce, vem um isolamento quase... Difícil não haver esse isolamento, porque sair com o bebê é complicado, né? Não é em todo ambiente em que ele é bem visto, não é em todo ambiente que ele aceita também, né? Então, eu acho que se fica mais tempo em casa. Nem sempre as pessoas estão preparadas e às vezes ainda te julgam. Ai, que horror, essa mãe, a criança se jogou no chão, nem sabe educar, não sabe dar de limite. As pessoas julgam. Por muito tempo, a maternidade foi vivida dentro do lar, escondida dos olhares externos. Mas agora, a conversa saiu de casa e foi para o mundo. Graças aos desabafos, as mulheres estão produzindo suas próprias narrativas e novos discursos. A importância está nisso, em questionar o que está posto e em produzir novas alternativas de pensar, em produzir novos discursos. Porque daí a gente consegue olhar para esse corpo e a gente consegue olhar para esse sujeito sob um novo tipo de lente, né? Sobre um discurso que ainda não está completamente construído, os discursos estão sempre se transformando, então é uma maneira de uma contra-revolução através dessa troca de saber, né? Rodeadas de expectativas alheias, é esperado que as mães ofereçam amor incondicional aos filhos. O sentimento caminharia junto com o dom natural da criação inerente às mulheres. Na verdade, o que acontece é um tornar-se mãe. A mulher passa por um processo de aprendizado e autoconhecimento. O amor evolui durante o caminho. Foi difícil assim para mim entender bem o que era aquilo, o que é essa maternidade, o que era ser mãe. O que é esse amor que as pessoas falavam, porque as pessoas falavam de um amor, só que eu não sentia aquele amor de primeira, né? Foi ao longo dos meses depois do nascimento dela que esse amor foi crescendo em mim e que eu fui entendendo o que era. O processo de se tornar mãe não é fácil sem uma rede de apoio. Amigos ou familiares próximos podem ajudar, evitando que a mulher sofra em silêncio. O cuidado pode vir das mais diferentes formas, seja uma palavra amiga ou auxiliando na criação do bebê. Eu fui muito resistente em pedir ajuda, em aceitar que eu precisava pedir ajuda. Eu tinha um pensamento que eu precisava fazer tudo sozinha e me virar da forma que fosse para fazer tudo sozinha. Ainda, né, me viro sim para fazer muitas coisas sozinha, mas tem coisas que já não tem como mais. Mesmo com os desafios, as mães reais seguem lutando para quebrar os ideais de perfeição. E por mais que a mudança assuste, é importante conscientizar a população para que esse processo não seja solitário.
Desconstruir a cultura que romantiza a maternidade permite que as mulheres peçam ajuda. A maternidade é desafio. Não tem outro. Não adianta dizer, é um paraíso. Não é. Para mim é desafio, com certeza. Não era um sonho. Era o sonho de outra pessoa, não era o meu sonho. Mas hoje é a minha realidade e é a minha boa realidade.